Boa noite, caros estudantes do curso técnico em logística. Essa é a aula 3 da disciplina de gestão de estoques, que tem como assunto a ser ministrado a reposição de estoque e mais especificamente as principais técnicas de reposição. Para entendermos como ocorre uma reposição de estoque, é preciso inicialmente saber a definição de tempo de reposição. Então, conforme aí o material que vocês estão utilizando, a apostila base, tempo de reposição é o tempo gasto desde a verificação de que o estoque precisa ser reposto até a chegada efetiva do material no almoxarifado da empresa. Então, aí nós temos um ciclo que ele representa bem esse tempo de reposição. Então, desde o momento em que o departamento de compras identifica que um pedido deve ser emitido, emite-se esse pedido, sequencialmente o fornecedor, ao receber esse pedido e processá-lo, ele separa os materiais a serem encaminhados, envia por uma modalidade de transporte, aí tem o tempo de transporte, até o momento que esse pedido ele é recebido pela organização, em que é dado entrada do pedido no almoxarifado da organização. Então, o tempo de reposição é justamente isso. Tempo que você emite um pedido ao fornecedor e finaliza-se quando o produto ele é entregue e dado entrada no almoxarifado da empresa. Um exemplo bem simples para entendermos é quando a gente pede uma pizza, e então o tempo de reposição seria basicamente o momento, desde o momento que a gente faz a ligação até o momento que a pizza chega. Então, esse tempo a gente chama de tempo de reposição. Então, vamos considerar que a nossa janta todo dia é às 20 horas. Então, a pizza leva 30 minutos para chegar. Então, para que a nossa refeição aconteça às 20 horas, é necessário que, no máximo, até às 19h30, o pedido tenha sido realizado. Então, a lógica nas organizações é a mesma. E para calcular o tempo de reposição, a gente utiliza uma fórmula bem simples, que é TR é igual a o tempo 1 mais o tempo 2 mais o tempo 3. O tempo 1 refere à emissão do pedido. É a organização, internamente ela identifica as suas necessidades. Depois dela emitir esse pedido, ela envia ao fornecedor e esse fornecedor tem que preparar o pedido. Ou seja, conforme demonstrado na figura, realmente ali ele organiza tudo que foi solicitado, com relação à embalagem, a documentos fiscais e encaminha, por meio de um sistema de transporte, conforme nós estamos observando aí, e finaliza-se com o recebimento. Então, a somatória do tempo 1, 2 e 3 é o tempo de reposição. Um exemplo, a gente tem aí na apostila de vocês. Eu não vou fazer a leitura do exemplo, mas eu peço que vocês façam, ou nesse slide, ou na própria apostila. Só quero que vocês entendam, eu já marquei aqui, basicamente, os 3 tempos, Então, a nossa fórmula, conforme foi apresentado. O tempo 1 é a emissão do pedido, identificamos que 5 dias para a emissão do pedido. Tempo 2, preparação do pedido pelo fornecedor, 30 dias. E o tempo 3, transporte e recebimento, 3 dias. Então, a gente observou aqui os 3 tempos. Então, a gente põe na fórmula 5 mais 30 mais 3, 38 dias. Aqui é só um exemplo. Mas dificilmente a empresa leva esse prazo, 5 dias, para emitir um pedido de compra. Hoje, com a tecnologia, com os softwares, esse tempo de emissão do pedido ele reduziu bastante. Até porque até os próprios revendedores que passam, dos fornecedores, eles já trabalham com um computador de mão, com um palm top, que as informações ali elas já são instantâneas. Ou seja, quando você faz um pedido de compra, ele já sabe se tem no estoque da empresa, se não tem. Então, é muito rápido. Então, esse tempo, hoje, a tendência é de ser menor. E assim como a preparação do pedido pelo fornecedor. Colocou-se aqui 30 dias. Pode ser 30 dias? Sim. Quando? Quando o fornecedor ainda tem que fabricar. Ou então, quando o pedido vem de muito longe. Por exemplo, de outro país. Então, pode ser que demore um pouco.
Mas hoje os tempos de reposição estão cada vez menores. Por quê? A gente sabe que quanto menor, né, é o tempo de reposição que uma empresa, ela, vamos dizer assim, que ela oferece, melhor é o nível de serviço dela. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma compra pela internet, né, o que a gente espera? A gente espera que o tempo de entrega, né, ele seja sempre superado. E é isso que as organizações estão tentando fazer. Então, quando, por exemplo, eles nos prometem entregar em 7 dias e nos entregam em 3, 4 dias, né, superam as nossas expectativas. Então, a gente fica feliz. Então, a gente vai avaliar bem aquela organização. Então, por isso, as empresas hoje elas querem diminuir muito o tempo de reposição do que depende delas. À frente aí, né, outro ponto a ser muito importante, inclusive, para a gente tratar de reposição de estoque, é o ponto de pedido. Né? Então, o que é o ponto de pedido? É o momento exato de mandar um pedido para o fornecedor. Ou seja, lembra que eu falei da pizza? A gente tem que mandar um pedido exatamente 7h30 para que às 8 horas, né, às 20 horas, a pizza chegue. Então, o ponto de pedido é justamente isso. Qual é o momento de mandar esse pedido para o fornecedor? E aí a gente, para facilitar isso, a gente usa uma fórmula, que é PP, consumo, né, normal de mercadoria, em determinado período, vezes o tempo de reposição. Isso entre parênteses, mais o estoque de segurança. Tá? Então, nós vamos vir aqui para a nossa fórmula, aliás, para o nosso exemplo, que fica melhor o entendimento, que inclusive é o exemplo da apostila. Então, em uma empresa, né, utilizam-se 5.000 quilos de determinada matéria-prima por mês, sendo que o estoque de segurança é de 1.200 quilos. E já identificamos, né, no exemplo anterior, que o tempo de reposição é de 38 dias. Então, aqui está a nossa fórmula, né, apresentada no slide anterior. Então, a gente já vai colocar aqui, para ficar mais fácil, consumo 5.500 quilos por mês, a gente já identificou. O tempo de reposição são 38 dias e o estoque de segurança, 1.200 quilos. Né? O que é um estoque de segurança, gente? É aquele estoque que a gente deixa, vamos dizer assim, excedente do que é consumido, né, para casos de incertezas. Quais são essas incertezas? Vamos dizer que o fornecedor não conseguiu entregar com 38 dias, né, ele vai entregar com 45. Então, nesse intervalo, você não pode deixar de atender ao seu cliente. Ou então, pode ser que a demanda por um determinado produto na sua empresa aumentou. Então, você vai vender mais. Então, se você estiver planejando só os 5.000, pode ser que você deixe de atender, né, a determinados clientes. É o mesmo caso da pizzaria. A gente vai lá e pede a pizza. No entanto, vai que eles não entregam. Né? Ocorre uma falha no sistema de entrega e você não recebe a pizza. Então, o que seria o estoque de segurança? É aquela refeição que você deixa em casa. Para quê? Para caso de imprevistos. Tá? Então, esse exemplo ele cai bem. Então, vamos lá. Continuando aqui, o que a gente observa quando a gente levantou os dados para aplicar na nossa fórmula? Nós identificamos que o consumo está quilo, mês, e o tempo de reposição está em dias. Então, as unidades, né, vamos dizer aqui, elas estão diferentes. Então, ou a gente transforma os dias para o mês, ou mês em dias, tá? Muito simples, né? A gente vai usar uma regrinha de 3. Eu coloquei aqui, né, nesse quadro para vocês entenderem melhor. Então, se um mês equivale a 30 dias, 38 dias equivale a quanto de mês? Né? Então, a gente vai multiplicar, né, cruzado aí, a gente vai... 30x, né, multiplicamos cruzado, é igual a 38 vezes 1, 38. X é igual a 38 dividido por 30. Então, x é igual a 1,27. Então, esse 1,27 é o que equivale de mês referente a 38 dias. Vamos colocar na nossa fórmula, né? Então, PP é igual a 5.000 vezes, ao invés de a gente usar os 38, a gente transformou. Então, a gente vai vir aqui e vai usar o quê? 1,27, fecha parênteses, mais 1.200. Calcula aqui primeiro, né? Então, PP é igual a 6.350 mais 1.200.
PP é igual a 7.550. Então, gente, bem simples esse exemplo. O que significa? Que o PP é 7.500, aliás, 7.500 quilos. Então, significa que quando o estoque, né, quando o nível de estoque ele atingir 7.500 unidades, um novo pedido tem que ser enviado ao fornecedor para que, quando chegar aqui nesse estoque de segurança, um novo pedido, né, ele chegue à organização. Né? Então, realmente o ponto de pedido ele dá esse momento exato de mandar um pedido para o fornecedor. Muito importante o ponto de pedido para a reposição de estoque. Importantíssimo, aliás. À frente aí, nós vamos falar do lote econômico de compra. O lote econômico de compra seria aquele lote ideal, né, considerando o que é usado por mês e considerando o custo. Então, quanto que eu tenho que comprar exatamente para atender a minha empresa, sem que falte, né, sem que sobre, e considerando o meu custo, tá? Então, a gente tem a nossa formulazinha aí, lote econômico, a gente viu que C é a quantidade consumida por mês, CP, custo do pedido, e CA, custo de armazenagem unitária anual, até porque a gente paga para armazenar. E aí tem um exemplo da apostila, que eu também não vou ler porque ele é bem extenso, mas a gente conseguiu aqui, vocês vão ler depois aí na apostila, e vocês vão conseguir tirar, né, para a gente colocar na fórmula esses dados. Então, o consumo a gente identificou que são 36.000 unidades do produto, o custo do pedido 660, né, e o custo unitário, né, desse produto anual é R$12. A gente vem aqui, aplica na nossa fórmula, né, coloca todos os valores, resolve todos os cálculos, né, e a gente vai encontrar, então aqui que o nosso lote econômico de compra é de 1.990 litros de verniz por pedido. Então, é o tanto ideal, tá? Muito interessante também. O próximo que a gente vai verificar é o estoque máximo. O próprio nome já fala. O estoque máximo é o máximo que você vai ter em estoque de um determinado item, de um determinado material. Estoque máximo é o quê? Tá a nossa fórmula aí. Então, o estoque máximo é igual ao estoque de segurança, aquele que a gente deixa ali para casos de imprevistos, mais o lote de compra. Então, o exemplo tem aí, né? Nós já colocamos nosso exemplo. Então, é só identificar os dados, né? Então, a gente viu que o estoque de segurança são 2.500 quilos, mais o lote de compra, que é 5.000, né? Que é quanto que a gente vai comprar em cada lote de compra. Aliás, em cada pedido de compra. Então, somando os dois valores, a gente chega no nosso estoque máximo. Então, é isso, gente. A gente chega aqui ao final da nossa terceira aula, né, sobre reposição de estoque. Bons estudos e qualquer dúvida podem encaminhá-las pelo Moodle. Até a próxima aula.